Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre visto. Aí vocês falam, fala de visto de novo, que chato, né? Não é isso, gente. O pessoal para a gente na rua. É um monte de mensagem. A gente já falou de visto de maneira geral. Então, visto D7, visto de para trabalhar aqui. Aí a gente percebeu que tem tanto detalhezinho, que a gente resolveu destrinchar isso. Então nós vamos montar agora uma série, são vários bloquinhos, um pouco mais curtos, sobre cada tipo de visto. E hoje eu estou aqui no escritório do Dr. Marco Goulart, que vai falar. Prazer novamente em receber o senhor, tudo bem? Tudo bem. Ele hoje vai falar pra gente tudo que é necessário para você que é aposentado, para você que quer vir morar aqui em Portugal, tá aí no Brasil, olha, cansei, vou lá descansada, vou para lá, ou então tem um dinheirinho guardado, tem um que chama renda, né, um visto de renda também, quero morar lá. O que precisa fazer, doutor Marco? Bom, é mais um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu acho que o mais importante de tudo é entender que agora é um momento que a legislação de Portugal está toda aberta para o brasileiro conseguir migrar legalmente para Portugal. Então, aproveitar essa legislação aberta e aproveitar o momento que ambos os países estão proporcionando é a forma de realizar o sonho de morar fora legalmente. Então, existe todo um trâmite para ser feito primeiro no Brasil, antes de se vir para cá. Esse trâmite é relevante, é importante. Não sugiro nunca que ninguém venha a Portugal sem o visto, seja ele qual for, enquadrado da forma que você melhor adequa a sua família e a si, porque realmente quem chega com o visto vai passar algumas dificuldades aqui para conseguir a sua autorização de residência, mas sem o visto essas dificuldades vão ser bem piores. E quem pode pedir esse visto de residência para aposentado ou de renda? O aposentado em si, pelo simples fato de estar aposentado e comprovar rendimentos compatíveis com a que a legislação de Portugal exige. A gente está falando para uma pessoa adulta rendimentos de 580 euros, que é o valor do salário mínimo português por mês. Para o cônjuge, a metade disso. E para cada agregado familiar menor de idade, 30% desse valor. Isso é o que o aposentado precisa comprovar de rendimentos no Brasil para viabilizar um visto D7 e conseguir vir para cá e reagrupar a família que vai acompanhar. Quando eu falo em reagrupar, eu estou falando de cônjuge, estou falando de filhos menores. Então, a pessoa pode, um membro da família, um aposentado, trazer a mulher e os filhos, ele tem que comprovar 100%, depois 50% e os menores 30%. Para cada menor. Exatamente. Por mês. Isso é uma exigência da legislação. Tá? Claro que quando o aposentado ele não cumpre essa exigência na totalidade, a gente sabe qual é a realidade dos aposentados no Brasil, existem várias formas documentais de se complementar isso. Então, quando é que vem os complementos? Com os imóveis, com a renda dos imóveis que tem lá alugados, com aplicações financeiras, com o patrimônio, com uma empresa que fica no Brasil funcionando e que tem rendimentos. Então, sempre se complementa essa demonstração financeira. O que Portugal quer? Que mostre que o que há de rendimentos no Brasil pode sustentá-lo em Portugal. Que ele não vai, esse aposentado, concorrer com o mercado de trabalho no primeiro momento. Que ele vem com as rendas que ele tem no Brasil. Este é o grande objetivo do visto D7 para os aposentados. E para os não aposentados? Tudo depende de rendimentos. Então, quando é que um visto de rendimento D7 se aplica para quem não é aposentado? Para quem comprova que tem uma empresa no Brasil que vai continuar funcionando independente da presença dele física lá. Às vezes a pessoa tem arrendamentos de imóveis agrários que dão rendimentos anuais que também comprovam que esse rendimento pode sustentá-lo aqui. Às vezes a pessoa tem muitos rendimentos imobiliários que também podem sustentá-lo aqui. E essa pessoa também se qualifica para um visto D7, independentemente de estar aposentada ou não. E isso não se confunde com o visto do empreendedor, que é o visto D2. O do empreendedor, ele vai empreender aqui. O D7 é para quem já empreende no Brasil e a renda de lá é que vai sustentá-lo aqui. Não pode trabalhar aqui? Pode, o visto D7 não tem impedimento para o trabalho. Quer dizer, a pessoa tem, ela vai ter um complemento. Então, eu posso trabalhar normalmente aqui. Agora, na hora que eu for para entrevista no CEF, eu tenho que comprovar que eu tenho esse rendimento para o ano todo?
Durante um ano. Essa é a segunda fase, não, Cláudia? A gente ainda está falando da questão burocrática lá no Brasil, de entendi, tudo que tem que ser verdade. comprovado lá. Seguinte, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir a parte de documentação do que é necessário enquanto lá no Brasil e depois a gente vai falar a segunda parte chegando aqui em Portugal. É verdade, doutor? Então vamos lá. Aí reuniu todo o documento lá no Brasil. Qual que é o próximo passo? Bom, o rol de documentos necessários para um visto D7, que é o que a gente está falando hoje, ele está lá dentro do consulado de Portugal de São Paulo. A gente consegue identificar lá as taxas e toda a documentação que precisa. Por sorte, né, por sermos um país que somos países irmãos, a gente não precisa usar a tradução juramentada, mas os documentos todos têm que ser apostilados, exatamente como está na exigência. O apostilamento é uma certificação que faz um documento brasileiro, um documento de registro público brasileiro, valer no mundo inteiro. Claro que países de outra língua têm que ter uma tradução juramentada, que não é o nosso caso aqui. Reunindo a documentação toda no Brasil, e eles são muito incisivos com relação a isso, só se entra no sistema para fazer um agendamento depois que tiver com a documentação toda completa. Então, estando com a documentação completa, se marca um agendamento no vice-consulado pertencente ao mais próximo da sua cidade. Desculpe interromper o senhor um minutinho. Como é que a pessoa faz essa marcação? Tudo online, dentro do sistema do vice-consulado. Você consegue fazer o agendamento. Consegue fazer o agendamento. E aí vai ter uma data e horário marcados para entrega de documentos. O volume de gente pedindo esse visto, ele aumentou muito nos últimos meses. Então, a gente tem relatos de algumas cidades que fazem, inclusive, marcações coletivas. Então, chegam 5 ou 6 pessoas no mesmo horário e o funcionário dá explicação para os 5 ou 6 ao mesmo tempo. Não chega a ser uma entrevista, na verdade é um momento para entregar a documentação toda e preencher alguns formulários ali e se pagar a taxa de adesão ao visto. Então, antigamente se estava recolhendo o passaporte nesse momento, na hora que se entregava a documentação se recolhia o passaporte, mas agora a gente já tem relatos que não estão mais recolhendo os passaportes pelo volume de documentos sendo entregues e é uma responsabilidade bárbara cuidar disso tudo. E também é muito importante a pessoa entender que quando ela entra com esse pedido de visto D7, ela assina uma declaração que ela se compromete a não viajar para Portugal até o deferimento do visto. Isso é uma diligência bem importante que tem que ser aguardada. A pessoa tem que desembarcar em Portugal com seu visto lançado em passaporte. Está demorando quanto tempo? A legislação fala em 60 dias. A resposta do consulado. A contar da data, da data da entrevista, que é a pseudo-entrega dos documentos. Tem superado esse prazo em alguns vice-consulados, né? Então, alguns têm sido 70, 65, alguns um pouco menos. Se entrar em alguma exigência, que é o que a gente diz quando tem alguma diferença na documentação, algum problema na documentação, eles notificam por e-mail para complementar os documentos, para avisar o que tem que complementar. Então, cada caso é um caso. Se a documentação não for completa do início, alguma exigência vai ter e aí o prazo pode atrasar em função disso. A regra geral é essa. A pessoa que quer vir para cá, quanto tempo mais ou menos ela tem que começar a se preparar? Uns 6 meses por aí, né? Bom, existem vários tipos de preparos, né? Existe um tipo de preparo familiar... Preparo familiar acho que vai bem mais do que isso, né? Vamos dizer que vai uns 2 anos para convencer 1 ano e meio. Todo mundo da família, né? Tipo, vamos, não vamos, né? O preparo familiar é um prazo maior. Agora, no mínimo, ela tem que se preparar com 90 dias. Mas um detalhe importante, quando tu entra com pedido de visto, tu noticia no pedido a data que tu queres vir. Então, na verdade, o teu visto vai começar a valer a partir daquela data que tu vai noticiar que tu vai desembarcar aqui. Então, porque eu lembro que mais ou menos, vagamente, quando a gente pegou o nosso, a gente tinha tanto tempo para sair do Brasil, né? Porque estava dentro dessa data? Isso. É porque, na verdade, de repente, vocês não noticiaram uma data que vocês iam sair e aí já começou a contar o prazo dos 120 dias. O visto D7, ele vem sempre com 120 dias. Sai o visto, você tem que, dentro desse período, vaza. Você noticia a data que você vai viajar. Tá. E aí o visto começa a valer a partir daquela data. Aí então, eu tenho 120 dias a partir daquela data para chegar aqui e começar a fazer aquela segunda fase que nós vamos falar mais adiante. Ai, gente. Mais alguma coisa, doutor? Eu não vou chamar de doutor, esqueci a Marco, né? É verdade. A gente já tinha combinado isso. Então desculpa aí, hein? Não, eu acho que isso é o mais importante. E o mais importante é, quanto mais completos os documentos forem para o consulado, quanto mais documentos tu mostrar que tu tem uma base patrimonial, uma base financeira no Brasil, que justifique tu vires para cá e que tu não vais
ser um ônus para o governo português, isso é a chance maior de ganhar um visto D7. Legal, legal. Obrigada, doutor, pela primeira fase. Agora, a segunda fase é a seguinte, gente. A segunda fase complica um pouquinho mais, tá? A gente vai falar com a Helenar, advogada aqui do escritório também. Ela vai falar sobre o que você precisa fazer. Quando você pisar aqui em Portugal, é a segunda fase, é mais complicadinha, tá? Mas não desanima não, fica aí. E essa segunda fase, ela compreende não só o visto D7, que a gente está tratando ainda, mas também outros vistos, né? Fica com a gente, fica ligado, voltamos com mais informações. Beijos.